Olá! Será que eu já tô, gente? Peraí. Ups. Tô ao vivo? Sim, sim. Agora eu tô vendo vocês aqui, tô vendo que eu tô ao vivo. Eu só vejo se eu tô quando eu começo a ver gente entrando aqui. Fico sempre na dúvida. E aí, gente, tudo bem? Que delícia! Olha, tô muito feliz com essa live que a gente vai fazer hoje. Oi, Bia. Oi, Jonathan. Convidei todos os meus amigos para meditarem com a gente, para falar sobre meditação transcendental. Kamura tá aí também. Olha só, amigos para valer. Chu! Beijo! Ó, fica no papo com a gente que a gente vai conversar um pouquinho com o Kleber, depois a gente vai meditar. Tenta meditar aí com a gente também, tá? Montes, Raquel, todo o pessoal. Amigos pra valer, morrendo de saudade. Angel Rainha, morrendo de saudade. Chu, morrendo de saudade pra gente jogar nosso buraco. Mas hoje a gente vai meditar, não vai jogar buraco. Se, Alex! Hoje a meditação não é na caixa, tá? Ele tá perguntando se eu tô na caixa, que eu tenho uma caixa de meditar aqui. Kamura, vamos aprender que você vai gostar. Olha só, eu fico querendo ler, meu Deus. Kelly, Renata, Rita aí já também. Ah, todo mundo entrando. Adolfo, quanto tempo? Fabiana, Renata. Ai, que saudade de todo mundo. A gente vai ficando cada vez com a saudade, vai aumentando, vai aumentando. Pois é, esses sentimentos todos que a gente vai falar hoje com o Kleber aqui. Eu acho que a Dani é uma meditante, já entrou, Dani Saraíba. Um beijo. Obrigada, viu? Tá aqui com a gente. Obrigada, Chu. Sai daí não para meditar com a gente. Eu tô muito feliz com essa live porque eu vou estar com uma pessoa que fez com que eu me apaixonasse pela meditação, que me mostrou como a meditação transcendental pode ser fácil para todo mundo e quanto ela pode mudar a vida da gente. Doutora Andréia, que também já está aqui, também é meditante total, vai estar com a gente também, já está, né, Andréia? Saudade também, tá? Saudade de todo mundo. Ó, o Kleber já entrou aqui, eu vou até convidar ele já, porque hoje a gente vai falar da meditação que é uma ferramenta, assim, útil para lidar com o mundo que a gente vive. Eu sempre falei isso, só que agora no mundo que a gente está, quer dizer, no momento que a gente está, essa ferramenta fica mais útil ainda. Então, deixa eu convidar aqui o Kleber, ele vai poder explicar melhor por que eu estou dizendo que essa ferramenta fica mais útil ainda nesse momento que a gente está vivendo de pandemia. Ela sempre foi, mas agora está mais ainda. Oi! É assim mesmo. E aí? Tudo bem? Muito honrado pelo seu convite, muito obrigado. E eu tô feliz da vida, eu falei para todo mundo aqui, gente, estou muito feliz, porque eu acho que coisas boas e a gente tem que dividir com as pessoas que a gente gosta, com as pessoas que a gente ama, né? E eu mandei para todos os meus amigos, não perde a live, convidei todo mundo, porque eu acho que, estava falando, Kleber, que é uma ferramenta, para mim, foi fundamental a meditação transcendental, e eu sempre falei, é importante, todo mundo tem que meditar, mas o momento que a gente está vivendo agora, então, eu acho que é vital. É isso Né? mesmo. As pessoas estão sendo obrigadas a ficar consigo mesmas, né? Sim. E se elas não se sentirem bem consigo, toda essa jornada vai se tornar uma jornada mais complicada. E o mundo está mudando muito rápido, né, Angélica? A gente não sabe o que nós vamos encontrar daqui a uma semana. Cada dia é uma coisa diferente, né? E essa revolução que ocorre externamente, seria bom que ela fosse acompanhada com uma evolução interna o mais proporcional possível. Por isso que o assunto meditação hoje na internet, a palavra meditação é uma das palavras mais procuradas no Google. É mesmo? A palavra meditação é uma das mais procuradas? Ou seja, as pessoas estão buscando muito se sentir bem, o bem-estar, não é isso? Pois é, eu durante muitos anos achei que eu fosse muito alternativo demais, mas hoje eu estou vendo que essa alternativa é uma boa alternativa para o mundo todo, porque deixa a pessoa mais feliz, a pessoa consegue realizar aquilo que ela deseja de uma forma mais eficiente
com um custo operacional mais baixo, menos esforço e mais resultados. E a meditação, assim, para mim tem efeitos comprovadíssimos, a meditação transcendental, né? A gente se conheceu num momento, para quem não sabe, eu já falei isso em alguns lugares, mas muita gente não sabe. Eu estava sofrendo com pânico, eu estava muito ansiosa, foi logo depois que aconteceu o acidente do avião também. Então eu estava toda embolada e comecei a passar mal. E aí, assim, passava mal nos lugares, ia para os lugares, passava mal. E eu fui, uma vez estava fazendo uma viagem, liguei para o médico, ele falou, não, toma um remédio para conseguir entrar no avião. Aquilo me bateu errado, eu não sou uma pessoa que gosta muito de remédio. E aí eu comecei a pesquisar coisas e caí na internet procurando e achei a meditação. Comecei a ver os efeitos. E aí comecei a ver matérias, professores de Harvard, de Stanford, as pessoas todas tirando o chapéu para a meditação, as pessoas mais céticas, tipo médicos, que né, geralmente eles preferem realmente dar um remédio, e falando, não, a meditação ajuda e tal. Aí eu fiquei muito impressionada. Bom, fui buscar, a gente acabou se conhecendo e mudou muito a minha vida. Porque eu acalmei, eu nunca tomei um remédio para pânico, para nada disso, por causa da meditação. Os efeitos são comprovados. Quais são os efeitos? Assim, vamos falar para quem está chegando e que não sabe. Eu busquei isso bem novinho, eu tinha 17 anos de idade, e foi assim no meio da história dos hippies, eu já te contei isso. E eu fiquei um pouco preocupado de me envolver com uma coisa assim muito mística demais, até religiosa. E eu estabeleci alguns parâmetros para encontrar uma boa técnica de meditação até chegar a MT. Primeiro, uma boa técnica de meditação para mim, ela tem que ter uma tradição muito antiga. Porque quanto mais antiga, mais pessoas ela favoreceu, ela iluminou, que é o termo que a gente usa, né? A meditação transcendental, apresentada no Ocidente pelo Maharishi Mahesh Yogi, vem de uma tradição no norte da Índia, apresentada pelo Shankaracharya, que é o Papa do hinduísmo, há milhares de anos atrás, o fundador dessa linha filosófica. E por isso ela é muito consistente, porque foi passada de mestre para discípulo sem misturas, de uma forma muito pura. O segundo aspecto bem legal é o respaldo científico, que nós já conversamos muito também sobre. Essa é a técnica de meditação que mais foi estudada nos últimos 45 anos. Ela tem mais de 1000 pesquisas científicas apresentadas em revistas muito consistentes, Sim. como Science, Jornal Americano de Fisiologia, Lancet. E isso dá muita credibilidade à técnica. Não que isso seja imprescindível, mas nós vivemos num mundo científico, acadêmico, a gente precisa de coisas que sejam comprovadas. O terceiro ponto talvez seja o mais importante, é uma técnica extremamente fácil. A maioria das técnicas de meditação são muito complicadas, muito enroladas, demandam uma mudança de vida muito grande, quando não envolvem concentração, controle mental. A gente vê isso, né? Controle respiratório, focar em pontos do corpo. Então, são técnicas que para pessoas estressadas, especialmente estressadas, e esse é o momento da quarentena, são técnicas muito complicadas, né? São técnicas que você tem que forçar a sua mente. A meditação transcendental não, é uma técnica que você solta a sua mente. Então, isso que eu ia falar, quer dizer, quem nunca meditou na vida, como é que... Porque assim, isso é o que eu mais ouço, Kleber, as pessoas falam, eu nunca meditei, eu acho difícil, eu não consigo parar de pensar. Acho que você ouve isso muito também quando você faz suas lives, eu vejo as pessoas, como é que eu faço? Quer dizer, quem nunca meditou na vida, tem algum recurso, assim... porque também o que você falou, a meditação transcendental, a meditação que já é mais antiga e tal, é mais confiável, né? É isso aí. E no desespero, você pode cair em qualquer conversa e acabar achando que não está conseguindo meditar, que é dificílimo ou que sei lá o quê, mas é que você não foi na técnica certa de repente, entendeu? Exatamente isso. Quais são os primeiros passos possíveis, sabe? Quem está assistindo a gente que nunca meditou e que quer meditar, mas
ou que já tentou e não conseguiu, porque de repente caiu na meditação meio errada, assim. Se é que Eu existe errado. sugiro que a pessoa procure muito objetivamente na internet, porque hoje em dia é uma ferramenta muito utilizada, Uhum. absolutamente, buscando o nome da pessoa com a qual ela vai aprender, especialmente o tipo da técnica. Porque é necessário uma técnica. Qual é o Sim, objetivo de uma técnica? Fazer com que você, com o menor esforço, obtenha os maiores resultados. Se sim. você não tem uma técnica, um passo a passo apropriado, um protocolo, você vai se arvorar em mil tentativas que acabam te desgastando e você vai pensar assim, puxa, que chato, eu não quero esse troço para a minha vida. Então, o barato do Maharishi Mahesh Yogi, da Sociedade Internacional de Meditação, é que eu nunca vi isso. Eu estou há 43 anos pesquisando uma técnica, a melhor de todas. E a MT tem essa qualidade, ela é ensinada com um passo a passo. Você testemunhou isso, que é muito preciso e que Uhum. demonstra uma facilidade muito grande para o aluno. O aluno aprende que mergulhar é algo extremamente simples. Por quê? Porque a própria mente, ela busca felicidade. Qualquer boa técnica de meditação pressupõe que você vá em direção à felicidade e não em direção ao sofrimento, à tristeza, à mágoa, ao rancor. E ela é boa, quer dizer, a meditação, nesse momento que a gente está, você falou da felicidade, a gente está num momento de angústia, as pessoas muito tensas, com não saber do amanhã e tal. É, ela é boa para a imunidade também, não é? E Porque você está mais feliz, você está mais pleno. Por que que ela ajuda na imunidade, a meditação transcendental? essa dica que você deu é absolutamente pertinente. Quando você está feliz, quando você se sente mais pleno, você produz uma série de substâncias que são bioquímicas que permitem que o seu sistema imunológico se fortaleça. Os estudos mais recentes com meditação transcendental, por exemplo, na área da genética, Uhum, falam muito sobre o telômero. O telômero é uma pequena haste que existe na célula que permite a reprodução celular de uma forma muito adequada, de uma forma muito perfeitinha. uhum. Então, isso faz com que você envelheça sem sofrer do envelhecimento, de velhice. Você envelhece sem sofrer de velhice. Quando esse telômero ele começa a diminuir na célula, essa pequena haste, ele é alimentado por uma substância chamada telomerase. Ela vai diminuindo, o telômero vai diminuindo e a reprodução celular ela se torna inadequada. Então você envelhece. O cabelo fica branco, a pele começa a ficar mais seca, você Uhum, vai perdendo a habilidade na audição, na visão, uhum, e aí o sistema imunológico ele começa a enfraquecer. Né? As células T, que são as nossas protetoras, os linfócitos, eventualmente identificam defeitos, mas acham que não precisa combater esses defeitos. Né? uhum, Células cancerígenas, por exemplo. E aí o uhum. sujeito se vê em maus lençóis, porque ele vê um tumor crescendo sem que o corpo dele tenha condições de lutar contra De esse lutar, tumor. Exatamente. Você só toma remédio em última instância, porque o normal, né, é a saúde. O com normal é a certeza. doença. É. E a cabeça, a gente sabe muito, né, Kleber, que assim, a gente fabrica mesmo coisas, né? A cabeça da gente, ela tá ali. Se você está num estado pleno, de felicidade, claro que existem dias bons e dias melhores, mas a meditação ajuda muito nisso. Tem muita gente que já falou para mim, sabe que eu gosto de meditar e tal, e pergunta, fala assim, Angélica, sei lá, às vezes eu tô lavando louça, tô fazendo as coisas do dia a dia, assim, e eu entro num estado meio parecido com o de meditação, porque eu tô tão concentrado naquilo que eu tô fazendo que isso é uma meditação. E né, Kleber? Acaba que você entra num transe ali. Claro que é um outro tipo de meditação, mas quando você está fazendo algum trabalho muito concentrado, acaba parecendo um processo de meditação, sem estar meditando. Faz Isso. sentido? Faz sentido. A gente pode transcender, né? Qual é o objetivo de uma boa técnica de meditação?
permitir que a pessoa saia do nível do personagem e experimente aquele aspecto da vida que é eterno, que é ilimitado, Uhum. que tem sido apresentado pelas grandes religiões como sendo aquela partícula de Deus que é a nossa essência, o reino dos céus que está dentro da gente. Então, você pode eventualmente experimentar essa transcendência através de uma visão muito bonita, um tato muito especial, a audição de uma música, algum som que seja E celestial, te leva para um outro lugar. que te leva para dentro de você, Sim. tão profundamente ao ponto de você perceber que a realidade ela é eterna. No nível do personagem, a realidade ela é sujeita a espaço e tempo. O que a gente faz quando nós meditamos é criar uma ruptura no tempo psicológico. Isso tem sido muito difundido. Você vive o agora. Não tem passado, não tem futuro. O que tem é um eterno presente. E Isso eu acho nesse lindo e eu acho isso uma coisa transformadora. Quando a gente transformador, percebe isso, muda tudo. Não tem amanhã, não tem ontem, é agora. A gente está agora aqui trocando essa história, né? A gente está falando disso, a gente está vivendo isso agora. Então, tem duas coisas. Isso eu acho maravilhoso, que eu aprendi na meditação transcendental, nas nossas conversas e tudo. E isso sempre, quando eu começo a me estressar, ficar mais angustiada, eu lembro dessa frase, é agora, e agora eu não vou desperdiçar o agora com e nada. E o silêncio, o poder do silêncio, né? Você silenciar a mente é maravilhoso. Essa coisa desesperada, ela bagunça tudo. Você aquietar a mente, o silêncio é maravilhoso. E na meditação transcendental a gente experimenta esse silêncio, né? exatamente. Por isso é que a gente precisa de uma técnica. Porque a mente em condições normais, ela é muito nervosa, muito agitada. É. E ela é sempre o que nós estávamos vendo é que o mundo ele se tornou muito voltado para o externo, né? E isso faz com que o indivíduo tente identificar a felicidade muito naquilo que é transitório. E isso é perigoso, porque se é transitório, tem início, meio e fim. Uhum. E não vai durar por muito tempo. Se você consegue localizar em você um estado de plenitude, essa transitoriedade ela vai se tornando cada vez menor. Por isso a Uhum. ruptura no tempo psicológico. E o Uhum. que você consegue experimentar é um eterno agora. Né? É interessante que quando nós não estamos muito bem, nós ficamos sempre tentando estar em outro lugar, em outro momento. Né? Ontem eu estava brincando com o pessoal, parece aquele filme, como é o nome, Camila? Clique. Não sei se você... Adam Sandler. Adam Sandler. Uhum. Como que ele acelera sempre a vida dele, porque ele não está legal ali, ele vai acelerando. E esse momento presente que eu, você, essa galera toda conosco está vivendo, é um momento espetacular. Se você não aproveitar esse tempo agora, você não está vivendo. É isso, gente. E isso é tão. A meditação ajuda muito, isso é yoga, né? O yoga ajuda muito nisso também, você viver os movimentos quando você está fazendo ali naquele momento, assim. Agora, tem algum momento do dia que você aconselha a pessoa a parar e meditar? Tem um momento correto para meditar? Olha, ontem eu estava falando com o meu filho, com o Ayan, e ele está muito envolvido com isso, está fazendo uns cursos da Sociedade Internacional de Meditação, e ele me disse uma coisa muito interessante que é real. Na tradição védica, dizem que os melhores momentos são 15 minutos antes do sol nascer, 15 minutos antes do sol se pôr, Uhum. 15 minutos antes do meio-dia, 11h45. Tá. Isso ele me disse, nem eu sabia. Né? Eu estou aprendendo com meu filho. Mas, assim, de uma forma geral, os melhores momentos são aqueles que você não está com o estômago cheio, porque você precisa diminuir o ritmo metabólico. Como é que você vai diminuir o ritmo metabólico se você tomar um café expresso, se você encher o Sim. estômago, né? Não tem como. E A ideia é baixar a bola, né? A ideia é claro, acalmar. Se você está com a barriga cheia de comida, o estômago trabalhando ali, ou se você bebeu alguma coisa, um café, ou até álcool, meditar não rola. não rola, vai se tornar
a mente excitada vai te deixar na superfície. Por isso, Uhum, se você tem pressão arterial alta, né, se você está tomando algum medicamento, tudo isso vai criar alguma dificuldade, algum uhum, tipo de oscilação na fisiologia. Então, uhum. a melhor coisa é estômago mais vazio e distanciar do sono noturno algumas horas. Tá. Porque o objetivo pode até ser que você durma, tudo bem, mas o objetivo não é dormir ao meditar, né? O objetivo é gerar um estado de alerta em repouso. E esse alerta em repouso você vai levar para as suas atividades diárias. Né? Outro dia eu te vi ali lutando boxe, né? Fazendo yoga lá com o Fernando. Isso. Esse estado de plenitude, ele tem que ser levado aí para essa filharada que você tem, E né? isso eu ia falar também. Tem uma coisa, vocês estão vendo a gente aqui, que eu já falei em alguns depoimentos também, que assim, primeiro para mim é isso, eu não medito para dormir. Eu até durmo melhor depois que eu medito, naquele dia que eu meditei e tal, eu durmo melhor, porque o corpo fica todo fisiologicamente melhor. Mas meditar para dormir, não. Eu medito para medito para vir fazer uma live com você. Eu fiz isso antes de vir para Claro, cá. porque a gente fica mais concentrado e fica com Tá. uma luz diferente. E isso eu ia falar, quer dizer, eu acho que depois que eu comecei a meditar, eu sinto claramente que muda toda a atmosfera da casa, em volta da gente. As pessoas, mesmo quem não medita, o Luciano fez o curso, né? Fez até com você também, mas ele é uma pessoa que não tem a regularidade da meditação. Mas até a minha meditação acaba, a minha energia acaba espirrando nele ali e na casa toda. Isso acontece, né? Claro. Não, hoje eu tive um feeling sentado meditando que o Luciano se tornará um meditante assim absolutamente regular. Vou fazer o emoji, ó. Mas o legal disso que você está falando é que o Maharishi ele foi um físico, né? Ele foi um Uhum. cientista e se tornou monge. Então ele procurou muito fazer esse casamento da física quântica com a espiritualidade, com a evolução espiritual. E juntou em torno dele muitos cientistas renomadíssimos. Em 1977, o primeiro prêmio Nobel que aprendeu a meditar, chamado Dr. Brian Josephson, ele descobriu que quando a pessoa se senta e pratica EMT, as quatro ondas elétricas do cérebro elas se ordenam. E quando essa ordenação ocorre, isso a gente pode testemunhar cientificamente. Esse efeito ele se esparge em até 99 pessoas à nossa volta, sem você avisar para os outros, é uma interferência natural, não Tá. é proposital. Essa descoberta dele, fez com que ele percebesse que todas as cidades que tinham 1% da população meditando, um em cada 100 habitantes, Santa Cruz, Santa Bárbara, Iowa, Carbondale, Bloomington, Lawrence, etc., conseguiram diminuir em até 40% o índice de criminalidades, acidentes e entradas em hospitais. Ou seja, a energia espalhava ali, acalmava o entorno todo, né? Exatamente. Um monte de gente falando assim, daqui a pouco a gente vai até abrir, ler as perguntas também, né, Kleber? Tem muita gente querendo saber como é que eu medito, como é que eu começo e tal. A gente vai abrir daqui a pouquinho. A Ingrid, que é sua aluna também, Ingrid Guimarães, acabou de passar aqui e falou: me ajuda a voltar a meditar. Olha lá, hein? Deixa de ser cara de pau, que você sabe a técnica, sabe tudo, não tá meditando por quê? Eu, hein? Ela passa lá na minha academia e diz isso: olha, você tem que acreditar em mim. Você, por favor, Pois é. bote fé em mim. Você diz para ela que eu boto. Ela é que tem que colocar nela mesma. Não é, gente? Oh, meu Deus. Agora, tem uma coisa assim que eu acho meditação um grande barato. E muita gente fala, mas meditar não é meio entediante? Você ficar sentado ali, eu fico entediado, começo a pensar mil coisas e não consigo meditar. Acho que o grande lance é essas pessoas acham que quando começa a meditar, acha meio tédio e para. Isso. Tem muito disso. A pessoa precisa de um bom professor. Ela precisa de uma explicação. Ela precisa de. Fica a dica, né, gente? É verdade. Ué, ela precisa de um professor que conduza ela através de uma Uhum. técnica apropriada, através desse mergulho, para um ponto dentro dela, Angélica, que nós sabemos
que é muito gostoso, que é muito agradável, que é uma felicidade que não depende de nada. Não, não depende, gente. É uma felicidade, porque a felicidade ela tá dentro da gente. Ela tá ali. A gente tem que. Quando você medita, você entra em contato com ela. Não é felicidade a palavra, acho que é plenitude mesmo, né? Plenitude. É plenitude. É uma É uma felicidade, sensação, é uma né? felicidade diferente. Não é a Uhum, felicidade pelo ter, é a uhum. felicidade pelo ser. É uma felicidade que te deixa cheio, que te deixa transbordando. E quando você sai dali, nas suas relações comportamentais, você se torna muito mais um doador do que um cobrador. Né? Você transborda esse bem-estar. Quando você não está legal, você tenta tapar os seus buracos com as coisas que estão à sua volta. E isso a pandemia está explicando para a gente que já a gente tem que crescer. A gente não pode mais continuar assim. Você falou uma coisa super importante que a gente está aprendendo com a pandemia. Quer dizer, a meditação te ensina que a felicidade está em ser e não em ter. E isso está todo mundo vivendo agora na pandemia, porque as pessoas estão dando valor para coisas muito simples que a gente não olhava no dia a dia, pela correria toda, enfim, todo mundo. Mas está todo mundo com esse discurso, e por isso acho tanta gente procurando meditação, você falou que é a palavra mais buscada no Google, porque está todo mundo procurando esse ser aí, porque o ter já viram que não adianta, porque a gente está aí, ó, todo mundo vivendo uma angústia, cada um de uma forma. É claro que como a gente sempre fala, não está todo mundo no mesmo barco, porque tem pessoas passando muitas dificuldades, mas está todo mundo com o mesmo problema, né? Está todo mundo com as mesmas angústias do Covid, da pandemia, quando é que acaba? Cada um no seu nível de pressão, mas todo mundo sob pressão. E aí está todo mundo, acho que tá geral, eu espero, pelo menos a grande maioria, espero que esteja percebendo que o importante é ser. E para ser, você tem que se conhecer. Né? E por isso acho que a meditação entra aí tão forte, né? Veja bem, o estado de ser, nós também já batemos altos papos sobre isso, é um estado simples, não é um estado complicado. Por isso a pandemia serve para a gente como um processo de amadurecimento muito legal. Claro que existe todo o sofrimento que envolve e eu me compadeço com isso também. Mas é o estado mais simples de funcionamento da mente. Não é Uhum. um estado mais complicado. Complicado é a gente bater papo aqui e tentar explicar para as pessoas o que é meditar. Isso é complicado. É. Agora, ser simples é o mais simples. É. E na simplicidade, a vida ela eclode na sua inteireza, na sua plenitude. Uhum. Então, o que a gente busca, para onde a gente vai quando nós estamos meditando, é para o estado mais simples de funcionamento da mente. Alguém da moda, outro dia, andou dizendo que o luxo está na simplicidade. Eu não sei, foi alguém bem importante no mundo da moda. E é isso aí, essa pessoa sacou isso. Né? Você olha para os seus filhos, eu olho para os meus, agora já estão grandes, já perderam um pouco disso. Mas você vê que naquela inocência, naquela simplicidade, existe um estado de bem-estar tão grande Sim. em si mesmo. E traz uma alegria para a gente naquele sorriso, que é uma coisa simples. Enfim, a gente... E olha, gente, não é um papo... Não tem religião, quer dizer, isso é importante falar, né? Todo mundo, eu sou católica, meu marido é judeu, fez o curso também, a minha mãe é evangélica e eu ensinei umas técnicas para ela precisar fazer o curso com você, mas eu ensinei. Eu não sou professora, mas eu dei o meu jeito. Mas assim, ela também faz. Então, assim, não tem religião. Isso é importante de dizer, né? É uma técnica que todo mundo pode fazer. E às vezes as pessoas associam, né? Algumas coisas que associam a meditação transcendental é bom a gente falar aqui, porque é normal, acontece. Não, é coisa de hippie, é coisa da religião hindu, é coisa de gente zen. Tem várias coisas mais pejorativas assim, e não é nada disso. Todo mundo pode fazer. Criança também, né? Criança pode começar a meditar também, pequenininho, não é isso, Kleber? Isso, a partir dos 5, 6 aninhos de idade,
a Sociedade Internacional de Meditação promove um curso específico para crianças. Uhum. E sempre seguindo essa linha da naturalidade, da simplicidade, da inocência. Eu já fui muito perseguido pelo termo meditação estar associado a isso tudo que você disse, ao Uhum. ritismo, às religiões. Mas o fato é o seguinte, é que todas as religiões concordam que primeiro você se conhece, para depois você conhecer Deus. Conhece-te a ti mesmo. É Não isso tem, aí. não tem essa história. No nível pessoal, no nível pequeno, no nível da personalidade, nós somos muito limitados. Eu sou uma pessoa com muitos defeitos, com muitas Todos somos, né? É isso aí. com medos, com as minhas Sim. limitações. Mas no nível do ser, eu me sinto tão forte, eu me sinto tão nutrido. Né? O Padre Fábio, ele pode te dizer a mesma coisa. Né? No nível do divino, no nível do self, que é o nível de Deus, né? O ser humano foi feito à imagem e semelhança do Criador. Você Uhum. tem toda a força do Criador com você. Eu estudei em colégio de padres também minha vida inteira. Eu cheguei a ser até coroinha. Isso eu E não sabia. A gente eu nunca fui falou disso. coroinha. E não tem, assim, nenhuma. Não colide em hipótese alguma, não. Eu tenho grandes alunos que hoje em dia estão em Roma, ao lado do Papa, três grandes padres. Uhum. Na verdade, um já até faleceu porque já tinha idade. E em todas as religiões, mesmo que existam os dogmas pertinentes às religiões, Deus ele é o eterno. Né? Deus é aquela partícula que é absoluta, que é ilimitada, felicidade plena, alegria plena, Sim, sim. estar pleno, inteligência plena, criatividade plena. Isso está num nível muito profundo e muito simples do ser humano. Se não fosse assim, só as pessoas muito elaboradas, os doutores, teriam direito a entrar no reino dos céus. Né? As pessoas mais humildes não seriam capazes. Então, Uhum. essa é uma técnica que originalmente, lá atrás na Índia, era ensinada para camponeses, para pessoas que não sabiam nem ler nem escrever, que não eram grandes eruditos. Então, não tem nada de complicado na meditação transcendental. Sim, que é a que a gente está falando aqui. Por isso que Isso. criança, a partir de 6 anos, pode aprender, é por isso que os camponeses aprendiam, e por isso que todo mundo pode aprender. Eu sei que você já deu curso em vários lugares aqui no Rio de Janeiro, em lugares, em escolas, em presídios também, não foi? Você não deu Isso. curso para todo mundo. Assim, E todo mundo polícia aprende. aprende. A última grande. Você foi conosco no Cefet. Sim. Pois é, a Polícia Militar foi um trabalho muito recompensador, ainda está sendo. O Uhum. David Lynch, né, que é um grande cineasta, ele me proporcionou, através da Sociedade Internacional de Meditação, essa possibilidade da nossa academia ensinar a Polícia Militar do Rio de Janeiro. Imagina que são pessoas muito estressadas, são pessoas assim Poxa. muito dispersas. Então, se uma pessoa tão estressada quanto um policial que vive essa realidade dura que nós sabemos consegue meditar, se uma criança consegue meditar, Sim, sim. e criança Todo não pode mundo. se concentrar em nada, porque A está gente, sempre. a gente vive num mundo de muitos estímulos, né? Assim, o tempo todo. Você tem a internet, a gente tem a tela o tempo inteiro, o barulho, as coisas. Por isso eu falei do silêncio, eu amo o silêncio. E assim, você proporcionar esse silêncio interno é maravilhoso. Agora, como é que a gente. Eu falo a gente porque eu estou falando pelas pessoas, né? Mas assim, como é que as pessoas podem conseguir, nesse mundo de tantos estímulos, parar num canto e meditar? Quais são as dicas que você dá? Tipo, ó, primeiro você tem que estar num ambiente você quieto ali, porque qualquer coisa pode dispersar. A pessoa está sentada para meditar e toca o telefone, aí a criança chora, o cachorro vem e lambe a perna. Isso tudo vai dispersando, né? Quais são as dicas que você dá para quem quer acalmar a mente, assim? Antes mesmo de fazer o curso com uma pessoa, como a gente falou, que é fundamental, mas se você quer só sentar e respirar e acalmar a mente um pouco, quais são as dicas que você dá, Kleber? Então, parece que você e a Camilinha, ou nós, combinamos de dar uma pequena meditação aí para o grupo, tem isso? Isso, a gente vai meditar junto, você vai fazer
essa gentileza de guiar uma meditação para a gente. Claro. Então, assim, seguindo essa linha de raciocínio anterior, não há esforço. Se você entender que o centro da felicidade é interno e Uhum. que você é a pessoa mais íntima para você mesmo, qualquer esforço que você faça será contraproducente. Eu terei a oportunidade, ou daqui a pouco, de mostrar para o pessoal que está nos acompanhando uma maneira super simples de Uhum. meditar 10 minutinhos de manhã, 10 minutinhos à tarde, sem ter feito o curso de meditação transcendental, mas utilizando os princípios da técnica da meditação transcendental. Mais até do que isso, utilizando os princípios do pensamento védico da antiga Índia, da Uhum. tradição da onde a nossa meditação veio. Qualquer esforço que você faça durante a meditação, na verdade, funcionará como um freio de mão para esse mergulho. Esse Então, mergulho para dentro. para dentro. Então, já para dar uma breve pincelada, se você fecha os olhos, relaxa a sua musculatura, a testa, as pálpebras, mandíbula, os lábios, o pescoço, os ombros, o peito, o braço, antebraço, abdômen, as mãos. E deixa os pensamentos passarem livremente pela sua mente, a própria tendência da mente vai te jogar para o fundo. Aí a pessoa diz assim: ah, mas eu penso muito, eu fico muito agitado, a minha mente é muito Eu dispersa. entrei numas aqui, fechei o olho e falei, nossa, sua voz. Quase que eu entrei aqui. Eu também, se eu fechar Eu os olhos, fechei o eu vou. olho. Você começou a falar essa voz. Eu falei, opa! Oi, não, não é agora. Volta, volta. Volta. Mas assim, se a pessoa se pegar elaborando algum raciocínio, construindo alguma linha de raciocínio, ela faz que nem a noite na cama. Bem simples. Ela corta, fala assim para ela própria: não, não, agora eu não é para fazer isso. E deixa de novo os pensamentos passarem livremente pela mente. Livremente. Livremente. Não tenta controlar a respiração, não foca em pontos do Uhum. corpo, não fica imaginando cores, mandalas, Deus descendo do céu. Tudo bem. Esse é um tipo de oração que tem a ver com entrega, não tem a ver com execução. Né? É como se a gente, né, dissesse: seja feita a vossa vontade. A gente deixa que o Criador, a sua própria criação, tome Uhum. conta da gente. E o Criador, dizem, que toma conta de tudo, que É não tem isso. uma folhinha que caia de uma árvore sem que o dedo dele esteja por trás. Então, se você ficar à vontade com os olhos fechados, deixando a mente livre, naturalmente ela vai se acalmar. Se ao longo desse processo você sentir algum desconforto, ah, estou ansioso, estou com medo, fiquei triste, estou angustiado, você vai se deitar e vai prestar atenção no corpo, vai procurar perceber o seu corpo, a cabeça, os ombros, o peito, o abdômen. Você naturalmente vai encontrar um ponto no corpo frágil, um ponto desconfortável. No momento em que você permanece com esse ponto, haverá um fluxo sanguíneo maior e mais passagem de energia. Então, o efeito emocional e mental, eles são dissolvidos. Então, essa é a explicação do que nós faremos já já. Daqui a pouco. E é simples, né? Assim, você explicou aqui, é simples e dá para entender que é isso, é fechar e prestar atenção no corpo. E é isso, acontece mesmo. Você entra para meditar, quando você começa a acalmar, começa a sentir uma coceirinha no pé, aí o olho começa a piscar aqui, aí o nariz coça. Acontece isso, né? Que são Claro. as terminações nervosas também. Você está botando estresse para fora, aliviando estresse. Quando eu faço yoga, acontece muito, Kleber, com o Fernando, a gente, no final da aula, eu fico com essa parte da boca assim, tremendo. Aquela coisa involuntária. E ele fala, isso é eliminação de estresse. Isso. E quando eu medito, aconteceu já, agora não, faz tempo que não acontece, ainda bem. Mas já aconteceu também, de meditar, e aí no começo da meditação começa uma coisa
a boca mexe, o olho começa a piscar, você fala, oi, o que está acontecendo? É a eliminação de estresse, É né? eliminação de estresse. A pessoa que busca qualquer prática de meditação, ela deve entender que o corpo exerce uma condição preponderante na meditação. Então, quando você se senta para meditar, não é só uma questão mental ou emocional, é uma questão neurofisiológica. Por isso que é muito importante que as pessoas tomem cuidado com alimentação e com rotina de vida. Uhum. Se você se alimenta com um troço que não digere adequadamente no almoço, quando você se senta para meditar no jantar, aquilo vai ficar embrulhando dentro de você, indo de um lado para o outro, e você não consegue se acalmar. É Então, isso. assim, não tem como você sentir essa paz interior se você não tratar o seu corpo de uma forma muito generosa. Se não for, você não for uma pessoa generosa, É, com amor, né? Com, com, aí. com cuidado, assim. Tem gente que gosta de ouvir música para meditar. Eu tô falando isso porque antes de eu fazer a live, mandaram uma mensagem direta falando: pergunta lá depois se dá para ouvir música meditando. Na Olha, meditação transcendental, não, né? não. Pode ser que alguma técnica tenha alguma orientação para isso. Na Uhum. meditação transcendental, nós usamos uma palavrinha, um som, na verdade, que é muito específico para cada pessoa. Por isso, a técnica não pode ser ensinada virtualmente, ela só pode ser ensinada ao vivo e a cores. Tem Certo. para isso um curso de uns 5 dias, pelo menos, em que você, através da audição, vai experimentando esse som se tornando cada vez mais vago, sem querer, sem fazer esforço. É muito gostoso. Até que chega um ponto em que você experimenta um intervalo entre dois pensamentos. Então, se você usa uma música, a sua atenção se volta para fora, para a música. Quando, Sim, na verdade, o que você precisa é que a sua atenção se volte para dentro. É também um processo sonoro, né? Porque na sim. música e no mantra você Uhum. também está ouvindo, mas o mantra ele é interno e a música é externa. Então Sim. aqui com a Camila nós separamos um pouquinho do Rain Melody, talvez você se lembre, para a gente ouvir por 5 minutinhos, se der tempo, depois da meditação, com o Tá. pessoal relaxando. E eles vão curtir muito. Agora, na hora de meditar, eles vão seguir o passo a passo que eu darei Que aí. você vai falar. Sabe, é Isso. bom, tem um monte de amiga minha, de gente falando aqui, a Carla, a Sérgio, eu vou fazer, todo mundo falando. Eu tô super feliz, tem um monte de comentário. A Xuxa entrou agora aqui falando be vegan, porque ela é vegana, na verdade. Quando você falou da comida, de que você comer e meditar, né, não vai funcionar. Quer dizer, quando a pessoa é vegetariana como ela, vegetariana não, vegana, né? Vegana como ela, a pessoa tem mais facilidade para conseguir meditar? Ou é só realmente a alimentação, seja ela vegana ou não, o peso ali é que atrapalha? Teoricamente, e muitas vezes na prática, realmente ajuda. Quando a Por pessoa é vegana. Quando ela é vegetariana. Por quê? Porque a digestão é feita mais rapidamente. E com isso, o corpo ele fica quieto. Quando você tem uma digestão mais pesada, quando você tem dificuldade na digestão, às vezes você pode ser até vegetariano, mas você tem um problema de refluxo, um problema Sim. digestivo muito grande. Isso cria graves limitações. Na, Uhum. na medicina ayurvédica, os grandes médicos dizem que a função mais importante do corpo é a digestão, porque ela elimina todas as toxinas. Se você tem uma digestão ruim, você tem que ficar muito atento, porque com os anos o corpo ele acumula muco, acumula substâncias que são tóxicas, que são chamadas de AMA. E isso vai gerar uma infinidade de doenças, mas Uhum. vão incomodar muito. Então, esse é um princípio. O vegetarianismo Sim. é um dos princípios de muitas pessoas que progridem muito no caminho espiritual. Você vai precisar de menos comida, né? E você vai se alimentar com coisas que sejam mais simples, mais suaves, com Vai se digestão. alimentar com responsabilidade, né? Vai se alimentar com.
quando você falou do cuidado, de cuidar de dentro para fora, cuidar da mente, do corpo, tá tudo conectado. E a alimentação, ela faz parte disso, né? A gente não está falando para as pessoas, não seja vegetariano, vegano, não coma nada, que aí você vai meditar melhor. Não é isso, mas é que é um conjunto, né? Exatamente. Claro que vai te ajudar. Saúde de dentro para fora, que a gente fala sempre. E é assim, né? A meditação, ela vem de dentro também. Então, ela tá toda ali embolada com aquilo que a gente está comendo. Exato. Não quer dizer que só possa meditar o vegetariano. Não, isso daí não é uma Todo prerrogativa. Não, todo mundo. O importante é você ter uma boa digestão. Procure sempre isso. Agora, quantas vezes, assim, quem está iniciando para meditar, quantas vezes por dia você acha que pode meditar? Eu medito 2 vezes por dia. 20 minutos de manhã, 20 minutos no final do dia. Claro que isso com alguns problemas, às vezes. Às vezes não dá 2 vezes. Às vezes é de manhã e no final da noite. Eu não gosto de meditar para dormir. Eu, particularmente, porque eu fico muito acordada depois. Então, eu medito no máximo até 6 horas da tarde. Hoje a gente vai passar um pouquinho. Mas para quem está iniciando, quantas vezes é bom de meditar? Assim? Eu sugiro 2 vezes por dia. Para quem não tem uma boa técnica, para quem não, enfim, encontrou um bom professor, com toda aquela metodologia e tudo mais, eu sugiro 2 vezes por dia, 10 minutinhos, com isso que eu vou passar para o pessoal. E que a gente vai fazer daqui a pouco. Né? Porque agora são 7h16, a gente começou 6h30 e isso aqui acaba em 1 hora. Então, sabe o que a gente pode fazer, Kleber? A gente pode desligar e eu já entro em seguida, porque aí a gente tem tempo. Porque agora o que a gente vai fazer? Você vai colocar você vai guiar uma meditação e depois a gente vai ouvir uma música. Ou seja, a gente vai dar uma relaxada nessa sexta-feira e vai ter uma sensação boa juntos, né? É isso aí. Antes, deixa eu te falar, eu prometi que a gente ia responder algumas perguntas. Então, acho que a gente tem uns minutinhos aqui. Deixa eu ver, tem alguma pergunta? Mas tá todo mundo comentando mais do que perguntando. Alguém mais? Quero aprender. O Kleber já explicou aqui, tem que ter um professor. Mas assim, eu acho que também, isso que a gente vai fazer daqui a pouco, isso já vai dar aquela estimulada até para quem quiser aprender com alguém, ou mesmo para vocês fazerem sozinhos, enquanto está passando por essa situação toda, né, Kleber, que a gente está vivendo hoje. É uma técnica, é uma ferramenta para a gente acalmar nesse momento. Obrigada. Tem muitos elogios aqui, muita gente falando sobre a meditação, falando que quer fazer. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Acho que não, a gente já falou tudo. O que você acha da meditação na caixa? Estão perguntando para você. Na caixa orgânica. Eu tenho uma caixa aqui, eu medito às vezes. O que você acha? Existem teorias, eu não conheço profundamente, que supostamente potencializam o efeito da meditação. Eu acho que você já me mostrou em algum momento essa caixa. É um barato. Eu acho legal, eu não tenho nada contra. Eu não precisaria dela necessariamente para meditar. Mas se eu tivesse, eu provavelmente faria uso dela em momentos adequados. Tem gente perguntando se pode fazer deitada. A Raquel perguntou se pode fazer meditação deitado. A princípio você faz sentado para não ser induzido ao sono tão facilmente. E também sentado, quando você mantém a coluna ereta, parece que você tem um jogo de energia que é mais adequado. Existem alguns meridianos ao longo do canal medular, ao longo da coluna, que, assim, como se fossem meridianos mesmo na acupuntura, no shiatsu, que durante a meditação, no caso, uma boa técnica de meditação ou a meditação transcendental, esses meridianos são ativados. Então, a melhor postura é sentado. Você só vai... assim como a gente está aqui sentado, né? Isso. Coluna ereta. Bem encostado. Eu estou super bem encostado. Você está confortável aí? Eu estou naquela cadeirinha que encosta. Eu também. E é comum bocejar também. Quando a gente começa a meditar, vai começando a bocejar. Me perguntaram aqui. É verdade, é comum bocejar, né? Normal. Vai relaxando. O Luciano entrou aqui para ficar meio... Você é uma gata. A gente está falando uma coisa séria, gente. Credo.
Muito bom. Isso é Duvido humanidade você sair boa. de onde você está agora, amor, e vir aqui meditar com a gente. Porque é aquela história, quanto mais gente meditando junto, mais a gente vai expandindo a energia boa para o mundo, que é o que a gente quer. Então, vamos embora. É isso A aí. Ingrid mandou 5 perguntas aqui. Quem mandou pergunta? Quem mais? Que a Camila falou aí. A O Ingrid A que ela Ingrid. perguntou? perguntou se pode meditar depois de beber. Gente, A- é muita cara de pau, gente. A Ingrid quer bagunçar o coreto geral. Que isso? Ela quer botar o Kleber numa situação. Gata, não, você sabe que não. Que mais? Olha só Ana que nossa. perguntou, é comum a sensação de estar girando? Oi, Kleber. Ó quem apareceu para Opa, meditar. tudo bem? Bem, você? Que bom te ver. Você atendeu ao chamado? Sempre. Eu não estava aqui, estava trancado no quarto aqui falando com você. Mas ó, eu também compartilho a minha opinião que óbvio que a Angélica usa esse ferramental muito mais do que eu, mas quando eu fiz o curso com você e coloquei essa ferramenta a mais aqui na oficina mecânica aqui de cima, ajuda muito, é muito legal. É isso aí, especialmente para pessoas tão criativas quanto você. Muito obrigado, Ajuda Kleber. na criatividade, é verdade. Mas é tanta pergunta agora. Ajuda, é bom para depressão? Claro, é bom, né? Para depressão. Que medida não relaxa? Ai, meu Deus. Tem que ser sempre sentado? O Kleber explicou aqui. Depois de malhar, é ruim meditar? Eu acho bom. Não é bom, Kleber? É bom, se você esperar um pouquinho para acalmar, vai melhorar mais ainda, né? Uns 15, 20 minutinhos, dependendo da intensidade da sua malhação. É isso. Aí vem umas pessoas perguntando umas coisas aqui, e depois de beber, a Ingrid, né? Tá bagunçando aqui. Pode meditar deitada, a gente já respondeu, não é o ideal. Ajuda na atenção. Como é que é? Ajuda Verdade. na ansiedade. Muito, muito, né? Baixa a bola, literalmente. É isso aí. Bom, é isso. Muitas perguntas maravilhosas. E muita gente mandando energia boa e positiva aqui. O que eu vou fazer? Vamos meditar? Eu vou desligar, que daqui a 8 minutos acaba o nosso tempo. Eu vou desligar e já entrar de novo para a gente já começar o processo de meditação. Pode ser? Muito bom, estou louco para isso. Também. Então, vamos e voltamos, gente. Ó, segura aí que eu já estou saindo e voltando.